Assistam agora. Muito bom dia, ouvintes do Direto da Redação. Hoje, sexta-feira, sextou 27 de agosto. Gasolina a R$ 7,00 o litro. A alta da gasolina e do diesel tem sido impulsionada pelo real desvalorizado. Os brasileiros estão pagando cada vez mais para encher o tanque do carro. Em algumas cidades do país, o preço do litro da gasolina já passa dos R$ 7,00 e se transformou num dos vilões da inflação deste ano, responsável por afetar duramente o orçamento das famílias brasileiras. O principal motor das altas da gasolina e do diesel vem sendo o real desvalorizado. Até a quarta-feira, o dólar, moeda a qual o valor do petróleo é atrelado, acumulava alta de 0,46% sobre o real este ano. É bem verdade que enquanto o dólar estiver alto, gasolina alta, né? A CPI identifica em mensagens passo a passo de suposta fraude em licitação de teste de Covid. Senadores da CPI da Covid tornaram públicas, nesta quinta-feira, uma série de mensagens telefônicas nas quais há indícios do envio de um passo a passo para fraudar uma licitação de testes contra a Covid-19. Os textos foram trocados entre o ex-funcionário da Anvisa, Ricardo Santana, e o suposto lobista Marconi Albernaz Ribeiro. O país contabiliza 577.605 óbitos. Só nas últimas 24 horas foram 875 mortes. O total de contaminados no país, ou seja, de pessoas que já tiveram ou têm o coronavírus, chegou a 20.675.343 casos. O novo código que os deputados estão votando no Congresso Nacional, ou seja, estão discutindo e debatendo, pode tirar deputados de Mato Grosso das eleições em 2022. Entidades que representam os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Militar, Civil e Federal se posicionaram de forma unânime contra o projeto do novo Código Eleitoral, que estabelece uma quarentena de 5 anos para militares, policiais, juízes e promotores com pretensões de se candidatar a algum cargo eletivo. Caso seja aprovada a proposta, 2 deputados estaduais e 1 federal de Mato Grosso não poderiam mais disputar as eleições no ano que vem. Trata-se dos deputados estaduais delegado Claudinei e Eliseu Nascimento, que são do PSL. Claudinei é delegado e Nascimento é policial militar. Outro que ficaria impedido de disputar 2022 é o deputado federal José Medeiros. Bem, na verdade, essa proposta de reforma aí, ela tem um nome. Ela é direcionada para alguém. Para alguém. Vocês sabem quem é, né? O juiz Sérgio Moro. Juiz Sérgio Moro. Muita gente tem medo dele ser candidato a alguma coisa nesse país. Mato Grosso registra mais 15 mortes por Covid em 24 horas. A Secretaria de Saúde do Estado agora contabiliza 516.183 casos já confirmados de Covid em Mato Grosso. Desse total, 13.412 não resistiram e vieram a óbito. Nas últimas 24 horas, nós tivemos 15 mortes e 965 novas confirmações.
Em Mato Grosso, pelo menos 1.300 pessoas aguardam cirurgias ortopédicas. Mato Grosso tem 1.382 pacientes aguardando por cirurgias ortopédicas e para conseguir realizar o procedimento, muitas famílias entram com uma ação judicial, mas mesmo com a decisão, as cirurgias não estão sendo feitas. Existe uma pressão enorme junto ao governo Mauro Mendes, inclusive eu dei essa notícia aqui ontem, que o deputado Thiago Silva, o deputado Neninho estão articulando para voltar à cirurgia no hospital regional, mas o problema é no estado todo, e estamos aguardando uma fala do Mauro Mendes do MT Mais Saúde, né, onde tinha um recurso enorme para a saúde, com fins exclusivos para fazer as cirurgias eletivas, né? Vamos esperar. A cidade de Rondonópolis teve 67 novos casos confirmados no boletim de ontem e uma morte. Agora o total de casos em Rondonópolis chegou a 36.756 casos confirmados e o número de mortes 919. Aqui no município de Guiratinga, a contaminação não para, a propagação se espalha e mais gente contaminada. Ontem, mais 5 contaminados. 3 femininos, de 17, 44 e 45 anos, e 2 masculinos, de 12 e 47 anos. O total agora chegou a 794 casos já confirmados de coronavírus no município. Desses, 54 estão com vírus ativo. Dos 54, 50 estão em isolamento e 2 estão na enfermaria e 2 na UTI. E nós já tivemos um total de 38 óbitos. Há uma gritaria geral pelos 4 cantos da cidade da falta de água nas torneiras de alguns bairros. A gente chama atenção aqui porque nessa época do ano, como já era de se esperar, ia faltar água para muita gente. Agora é preciso fazer aí um racionamento bem planejado na cidade, que muitas vezes água sobra demais para uns e falta de menos para outros, né? Então tem que haver um maior planejamento no racionamento e chamar a atenção da população também que aqueles que recebem água aí não pode ficar aguando rua numa época dessa, lavando asfalto numa época dessa. Tem que ter um pouquinho de solidariedade com os pontos altos da cidade onde há constantemente falta de água. Muito bem. Ontem correu a boca pequena e com enorme repercussão nas redes sociais a notícia da data do julgamento do recurso que decidirá se a sentença proferida pelo juízo de Guiratinga, que cassou o mandato do prefeito Barga-Rosa, será mantida ou reformada para absolvê-lo. Eu sempre evitei de opinar a respeito do mérito dessa demanda, até por uma questão profissional, ética profissional, por ser advogado. O processo tem as partes A e B, estão representadas por advogados, por sinal, advogados renomados e de alto saber jurídico na seara eleitoral de ambos os lados. Mas não posso deixar de enfatizar que esse julgamento já demorou demais. Até mesmo o prefeito Barga-Rosa não se sente bem e jamais teria tranquilidade suficiente para governar sem saber qual destino o reserva perante o tribunal. Se fica ou se sai. E isso, inegavelmente, traz enormes prejuízos para a própria cidade. Embora, desde o primeiro dia em que entrou, o prefeito não tem medido esforço para fazer o melhor, dedicando todos os dias na prefeitura
ainda assim não governa tranquilo. Soma-se a isso o fato da repercussão no meio político de estar com mandato sob júdice, tanto na esfera federal como na esfera estadual. Um prefeito cassado e com mandato sob júdice gera desconfiança na classe política como um todo, com prejuízos imensuráveis, não para o prefeito, mas para a cidade de Guiratinga. Logo, esse julgamento que está previsto para ocorrer dia 1º de setembro, quarta-feira, é bom para todos. É bom para o prefeito Bargarrosa, é bom para a turma da oposição e principalmente para a nossa cidade. Se a decisão for para continuar, é uma decisão judicial. Se a decisão for para manter a cassação, fazer o quê? Novas eleições. O que não pode é nós permanecer nessa insegurança jurídica, onde o gestor não tem condições de pensar a longo prazo e planejar um futuro melhor para a nossa cidade, pela incerteza de estar todo dia em saber e perguntar a si mesmo se mantém ou sai fora do cargo. Portanto, esse julgamento do dia 1º de setembro talvez não acabe na mesma sessão, pode ocorrer de um pedido de vista levar para a sessão subsequente. Isso não quer dizer que vai ser decidido tudo dia 1º, mas ainda assim, o início do julgamento dará um fim a essa insegurança jurídica e política que o município atravessa. Permanece Bargarrosa ou teremos novas eleições? 7 juízes que irão decidir esse destino. A situação política dessa cidade estará na mente e na caneta desses 7 juízes. Em que pese tudo isso, Guiratinga não pode parar. Fernandinho, direto da redação.